liberta a minha vida, que eu possa experimentar e vivenciar as tuas promessas, os teus milagres na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Você que está em casa, muito boa noite. Quero já convidar você a compartilhar esse link para as pessoas que você conhece. A palavra de hoje vai mexer com você, vai tocar na sua mente, no seu coração e vai te trazer fé, em nome de Jesus, amém? Vamos soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. Lançamentos do Bispo Rodovalho. Ciência e espiritualidade. Contradição ou complementação? Fale às estrelas. Força para vencer momentos difíceis. Inteligência espiritual. Como ser feliz no trabalho, na família e nos relacionamentos. Já disponível em uma SBE mais perto de você ou pelo site sbeshop.com.br. A igreja é um instrumento de transformação para o mundo. E o nosso papel vai muito além de pregar a palavra de Deus. Na Zara, o parceiro de Deus cumpre essa missão. A sua contribuição sustenta as obras missionárias. A palavra de Deus sendo pregada 24 horas por dia, através da rádio Zara Brasil FM e pela rede Gênesis de televisão. Ela também viabiliza a abertura de novas igrejas no Brasil e no mundo, além de sustentar o sorriso de centenas de crianças. Faça parte desse projeto. Você também é instrumento para gerar transformação e levar justiça para o mundo. Seja você também um parceiro de Deus. O que é felicidade? O que é necessário para ser feliz? Qual a chave para uma vida de sucesso? Vamos juntos encontrar essas respostas através da Palavra de Deus na campanha Para Ser Feliz. Maio, em todas as igrejas Zara. Jesus está vivo. Vamos juntos celebrar sua vitória. Culto de Santa Ceia, dia 6 de junho, em todas as Zaras. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Dê uma boa noite para o seu irmão aí, que está ao seu lado. Se você estiver muito distante, dá um tchauzinho. Boa noite você que está em casa. Muito bem-vindo. Bem-vindos ao nosso culto hoje. E eu tenho certeza que Deus vai trazer algo no seu coração que vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus, amém? Nós temos trabalhado uma série de palavras, abrindo as fontes. Hoje é a 6ª palavra dessa série e eu creio que as fontes são abertas através de uma palavra de Deus que entra no seu coração. Posso ouvir amém, igreja? E a pergunta é: o que está no seu coração? Pergunte para o seu irmão: o que está no seu coração, irmão? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Fica com vergonha não. Pergunta para ele: o que está no seu coração? Eu quero ler um texto com você. Depois eu quero orar. Abra comigo o livro de Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 7. Josué 14, versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para espiar a terra de Cádiz Barneia. E eu trouxe a resposta como sentia em meu coração. Eu quero que você feche seus olhos.
você que está em casa, você que está aqui na igreja, e coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante de Ti, colocamos nossas vidas e colocamos nossos corações. Que a Tua palavra possa hoje encontrar cada coração aqui, meu Pai. Que possa gerar transformação, que possa trazer direção. Meu Deus, meu Pai, nós Te damos liberdade de agir no nosso meio. Que o nosso coração esteja alinhado à Tua palavra, à Tua vontade. Nos dê, meu Pai, um coração sensível à Tua palavra, um coração cheio de discernimento, assim como, ó Deus, Salomão pediu, Senhor. Nos capacite, que o nosso coração possa estar cheio de Ti, cheio de expectativa daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Sabe, a Bíblia fala muito sobre o coração. Provérbios diz: sobre tudo que devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. E quando a Bíblia fala que guardar o coração, igreja, não é você colocar o seu coração dentro de uma caixa, não é você se isolar, não é você, sabe, tentar fugir de problema, não é isso. Porque a vida, a gente vai passar por problema, a gente vai passar por luta. Mas guardar o seu coração é você colocar o seu coração em Deus. Posso ouvir amém? É você trazer a palavra para dentro de você, para que você seja cheio, sabe, cheio da virtude, cheio de esperança, cheio da expectativa daquilo que Deus pode fazer na sua vida. E aqui, quando nós lemos aqui, Caleb, ele disse que ele trouxe o relato exatamente como ele sentia no coração dele. Ele trouxe o relato exatamente como ele sentia no coração dele. E a gente já escutou, quando vocês ouviram aquela expressão, escute a voz do seu coração? Quando vocês ouviram isso, gente? Olha, você precisa escutar a voz do seu coração. E Deus fala em nossos corações. Posso ouvir amém? E às vezes a gente pensa que Deus vai falar com a gente de uma forma muito, de um som, de uma voz, não, sabe, Deus pode falar com você, sim, Ele pode falar com você dessa forma, através de um sonho, através de N formas, mas Deus fala também no seu coração. Deixa eu te falar um exemplo meu hoje. Eu trabalho com construção civil e eu estou num momento de procurar algumas oportunidades de lote, e eu tinha algumas coisas em vista. E eu estava angustiado, porque eu não sabia qual que eu iria dar uma proposta, qual que eu iria adquirir, qual que eu iria comprar. Eu estava angustiado, eu fiquei pensativo, né? Porque as oportunidades eram boas, mas eu queria a que Deus tinha para mim, eu queria ter paz, eu queria saber qual que era realmente, de fato, que seria melhor para mim. E fiquei pensativo, fiquei meio angustiado. E hoje, pensando no carro, Deus me trouxe uma luz, porque eu fiquei pensando, fiquei analisando, indo para lá, indo para cá, pensando nas opções, sabe, se eu fizer dessa forma, eu vou ter isso, se eu fizer dessa forma, eu vou colher isso. Então eu fui pensando, eu fui deixando o tempo também, para que eu pudesse ter uma análise, não uma análise somente naquilo que eu queria, mas naquilo que era realmente bom para mim, naquilo que realmente Deus poderia falar assim: meu filho, é isso aqui, vai, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Posso ouvir amém, gente? Deus sabe o que é melhor para a sua vida, posso ouvir amém? Então, nós temos que entender que Deus fala com a gente. E eu falei para o pastor hoje, falei: olha, é o seguinte, se eu fizer dessa forma, aí eu mostrei para ela, ela falou: você tem razão. E eu tive esse entendimento, eu fiquei com paz no meu coração. Eu falei: é isso que eu tenho que fazer. É por esse caminho que eu tenho que ir. E assim como Caleb, ele trouxe esse entendimento, e eu vou falar daqui a pouco qual foi a situação que ele trouxe aqui desse episódio. Deus, Ele quer trazer algo no seu coração, Deus, Ele quer falar no seu coração, mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós não damos liberdade para que Deus fale. Primeira coisa que eu quero falar para você: nunca toma uma decisão sem antes ter uma análise, sem antes dar um tempo, sem antes pensar,
porque é nesse momento que você ora, nesse momento que você vem para o altar, é nesse momento que você consagra a sua vida, é nesse momento que você está esperando algo de Deus, não somente uma resposta sua, que você vai dar tempo para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém, igreja. Então Caleb, ele diz aqui que ele tinha 40 anos de idade quando Moisés enviou ele a Cades Barneia, e ele trouxe uma resposta no coração dele. Mas as pessoas que subiram com ele trouxeram também uma resposta que estava no coração deles. E eu quero dizer para você, o seu coração tem uma resposta. O seu coração tem uma resposta para o problema que você enfrenta. O seu coração tem uma resposta para a crise que você enfrenta. Josué, se você ouvir a palavra de Deus, você ler, você vai ver que Josué, eles foram até a terra prometida, eles foram espiar, eles foram enviados como espias. E Josué, ele trouxe uma visão, não de um peso, não de uma coisa ruim, não de uma dificuldade, mas ele trouxe uma visão da terra da promessa, de algo maravilhoso que eles iam possuir. Olha, essa terra emana leite e mel, essa terra é a terra que Deus preparou para nós. Só que os espias que subiram com eles, ao invés de trazer um relatório positivo, um relatório a respeito da promessa de Deus, eles trouxeram um relatório negativo, pessimista, que fez com que o coração do povo se derretesse. E eu quero que você entenda, igreja, o mesmo episódio que Josué e Caleb passaram, o mesmo episódio que os espias passaram, nós também podemos viver em nossas vidas. Por isso que é importante nós entendermos o que a Bíblia diz para mim e para você, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que as pessoas na Bíblia cometeram, e ter os acertos das pessoas que acertaram, porque houve uma contradição aqui, houve uma diferença muito grande. Uns tiveram, Josué teve uma visão da fé. Os irmãos dele, as pessoas que subiram com ele, tiveram uma visão do medo. Fala comigo, fé contra o medo. E o nosso coração, ou ele vai dar uma resposta da fé, em relação à nossa fé, ou o nosso coração vai dar uma resposta com medo. E eu quero dizer para você, queridos, sabe que você está na igreja para você escutar uma palavra que vai gerar fé no seu coração. Sabe que você precisa estar numa cela, sabe que você precisa estar no discipulado, sabe que você precisa estar nesse ambiente, porque esse ambiente aqui, irmão, é um ambiente sobrenatural, é um ambiente espiritual, é um ambiente que Deus está trabalhando dentro de você. Aqui a gente não veio para ver o pastor, a gente não veio para encontrar o irmão, para a irmã. A nossa motivação de estar na igreja é escutar uma palavra que vai gerar fé no meu coração. Por isso eu quero que você entenda, toda vez que você vem na igreja, a oportunidade de Deus ministrar na sua vida, para que você saia daqui de uma forma diferente, para que você entre aqui com medo e saia cheio de fé, para que você olhe para a sua semana que vai se iniciar e olhe e fale assim: rapaz, a minha semana vai ser a semana de milagre. Sabe por quê? Porque eu tenho fé, eu acredito que Deus vai realizar grandes coisas na minha vida. Amém, igreja? Olha que interessante, no capítulo 15, Deus continua falando sobre Caleb. No 14 ele tinha 40 anos, já no capítulo 15 ele já tinha 80 anos. Vamos ler aqui Josué 15, 16. Abra comigo Josué capítulo 15, versículo 16. Diz o seguinte: e disse Caleb: quem ferir a Queriate Sefer e a Tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filha de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ele desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Presta atenção aqui: pois me deste terra seca, dai-me também fontes de águas. Então lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Diga comigo: fontes superiores e fontes inferiores. Que fontes são essas, igreja? Vamos agora para Josué capítulo 14, versículo 10. Que fontes são essas que a Bíblia fala, que a Bíblia fala ao nosso coração nessa noite? Josué 14, 10 diz o seguinte: e agora
eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos. Presta atenção, igreja. Caleb esperou 45 anos para ver a terra prometida. Com 40 anos, ele foi espiar a terra. E ele voltou cheio de otimismo. Ele voltou cheio de fé. Ele voltou uma pessoa positiva. Ele falou: rapaz, essa terra que Deus mostrou para mim é uma terra maravilhosa, é uma terra poderosa. Fala para o seu irmão: meu irmão, sabe, enxergue aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Tenha uma visão daquilo que Deus pode fazer na sua vida, irmão. Não seja uma pessoa pessimista. Não seja uma pessoa, muitas vezes, que vai adoecer o seu coração, porque você não está vivendo aquilo que você gostaria de viver. Porque o medo nos paralisa, o medo nos petrifica, o medo faz com que as pessoas não se movimentem. Você pode observar pessoas que estão vivendo a mesma coisa, porque não estão se movimentando, porque existe alguma coisa que está prendendo ela emocionalmente, existe alguma coisa que está travando a vida dela, sabe, emocionalmente, e ela está impedida por ela mesma de se movimentar. Ela não tem coragem de se mover, ela não tem coragem de tomar um pontapé inicial. E eu quero dizer para você, igreja, Deus te trouxe aqui neste lugar para falar para você: olha, a fé que você tem não é para você ficar parado. A fé que eu te dei é uma fé de movimento, é uma fé de ação, é uma fé de iniciativa. O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Eu preciso começar a fazer, porque se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Amém, igreja? Fala para o seu irmão assim: Deus abençoe quem tem coragem. Deus abençoe quem tem iniciativa. Deus abençoe quem está se movimentando, porque o medo, ele pode paralisar você. O medo vai tentar paralisar você, vai fazer com que você fique na mesma posição. Mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. Caleb era um homem que tinha essa fé, ele tinha essa coragem, ele era um homem de fibra. E o que é mais maravilhoso, Caleb manteve a mente dele, as emoções dele guardada por 45 anos. Até entrar na terra prometida. Isso é difícil, igreja. Talvez você já escutou uma expressão: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Quem já escutou essa expressão? Igreja, isso tem um pouco de verdade, você sabe disso? Porque não significa que o comportamento das pessoas vai mudar o seu, mas muitas vezes o ambiente que nós vivemos vai querer fazer com que seja transferido para nós aquilo que está nas pessoas. Se você é uma pessoa cheia de fé, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa feliz, você vai transmitir isso para as pessoas. Se você é uma pessoa que está ali, sabe, contente, feliz, alegre, uma pessoa que olha para a vida com aquela visão: cara, eu vou viver isso, eu vou ter essa colheita, eu vou ter esse milagre, Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Isso vai, sabe, isso vai tocar na vida das pessoas. Mas a mesma coisa também é o contrário. Se você andar com pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que estão para baixo, pessoas que têm uma ótica, sabe, uma ótica negativa da vida: olha, está difícil demais, complicado, eu não vou conseguir. Isso, se você permitir, isso vai ser transferido para você. Valores, pensamentos, sabe, perspectiva da vida. Nós temos que tomar cuidado, igreja. Quais são as 5 principais pessoas que você anda? O que essas pessoas têm transferido para você? O que essas pessoas têm gerado no seu coração? Se anda com pessoas que falam de Deus, que falam de uma vida maravilhosa, que falam de conquista, que falam, sabe, de promessas, que falam de coisas maravilhosas, que falam de casamento, fala de família, fala de filhos, fala de prosperidade, fala de abundância, fala de felicidade. Ou a gente tem andado com pessoas muitas vezes negativas, pessimistas. Vai conversar com a pessoa que não acredita em milagre, irmão. Vai conversar com a pessoa que não acredita numa vida melhor, que não acredita, sabe, que vai alcançar coisas maravilhosas. Essa pessoa, ela está presa ao presente. E se a gente não tomar cuidado, essa pessoa, ela vai querer transferir para nós aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente. Por isso, igreja,
Você tem que ser uma pessoa alegre. Olha para o seu irmão e vê se ele está feliz, irmão. Vê se ele está dando um sorriso com máscara aí. Seja uma pessoa feliz. Acredita na vida. Acredita que dias melhores virão. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Então acredite que o amanhã de Deus vai chegar na tua vida. Acredite em milagre. Acredite em resposta. Acredite em cura. Acredite em prosperidade. Acredite em portas abertas. Comece a acreditar em coisas que você não tem acreditado. Por isso que a Bíblia fala aqui do coração. Por isso que Caleb falou: olha, eu trouxe o relato do meu coração. E sabe o que é mais maravilhoso? A Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. Por quê? Porque quando você coloca o seu coração em Deus, Deus coloca o coração dele dentro de você. E sabe o que significa isso? Você vai começar a ter uma visão diferenciada da sua vida, irmão. Você vai começar a enxergar o seu futuro com uma ótica diferente, uma ótica da fé. Você vai começar a enxergar a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, os seus filhos, tudo à sua volta de uma ótica diferente. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E é essa visão que você precisa ter na sua vida, no meu coração, no seu coração. Olha, a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas sabe por que muitas vezes nós estamos com um relatório negativo, uma perspectiva negativa? Porque nós estamos olhando para aquilo que foi fechado. Pastor, mas o ano 2020 foi difícil demais porque eu perdi meu emprego. O ano 2020 foi difícil demais porque o meu namorado, a minha namorada acabou comigo. O ano 2020 foi difícil demais porque eu perdi a promoção que eu ia receber. Aliás, eu deixei de receber a promoção que eu teria por causa da pandemia. 2020 foi um ano difícil para mim por causa da pandemia, pastor, então isolamento. Irmão, pare de olhar com uma ótica natural a sua vida e comece a olhar com uma ótica espiritual daquilo que Deus pode fazer por você. Comece a olhar para a sua vida com uma ótica diferente. Quantas pessoas que estão com Deus, mas que estão presas às circunstâncias. A Bíblia fala: eu tenho que andar pela fé e não pelo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo, irmão, a Bíblia fala é transitório, vai passar, mas muitas vezes nós estamos presos ao quê? A dificuldade, a crise, o problema, a notícia ruim. Sabe por que Davi venceu Golias? Porque Davi conseguiu enxergar além de Golias. O nosso desafio é enxergar não o problema, mas é enxergar além do problema. Porque quando você enxerga além do problema, o seu coração, irmão, está acreditando em coisas grandiosas. Sabe por que você precisa ter esse entendimento? Para que quando você enfrentar uma crise, quando você passar pelo deserto, quando você passar por uma dificuldade, você não ter uma visão focada no momento, mas ter uma visão lá na frente. Lá na frente, onde Deus quer te levar. Amém, igreja? Caleb tinha 85 anos, e ele estava tão forte, não forte da sua energia física, também, mas ele estava forte emocionalmente, ele estava forte espiritualmente, ele estava forte dentro dele, nas emoções dele, na saúde dele, porque ele vivia numa geração pessimista, ele vivia uma geração derrotista, ele vivia uma geração rebelde, que só reclamava mesmo sendo livre. E Caleb conseguiu perseverar. Ei, igreja, entenda, a vida é feita de processos, e você precisa saber passar pelos processos. E sabe como é que você consegue vencer os processos? Quando o seu coração está conectado ao coração de Deus, quando a sua alma está conectada em Deus, quando o seu ser, a sua vida está entregue nas mãos de Deus. Amém, igreja? Então fala para Deus: Senhor, entrega o meu coração. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, entrega o meu coração na tua presença. Que eu não venha viver fruto de uma ótica natural, mas que eu venha viver de uma ótica sobrenatural na minha vida, em nome de Jesus.
Mas o foco aqui não é Caleb, aqui foi só a introdução, e sim a filha dele. Você sabia que a gente pode conhecer uma pessoa pela sua família? A nossa família reflete quem nós somos. Muitas vezes as pessoas têm uma aparência maravilhosa, mas quando você chega perto da família, você descobre quem realmente ela é. E Caleb, ele tinha uma filha maravilhosa. Caleb tinha uma filha cheia de fé. E Caleb, ela faz um pedido para Deus, para o pai dela, quer dizer. Ela queria terra. A gente acabou de ler um texto. Otiniel quis casar com a mulher, casou com a mulher, com a filha de Caleb, e ela vai ali e pede para o marido dela fazer um pedido para Caleb. Só que Caleb não entregava nada de graça, porque, igreja, tudo que você entrega de graça, geralmente as pessoas, elas não vão valorizar. Sabe por quê? Porque elas não viram a construção disso. Elas não valorizam por quê? Porque ela não viu o que você fez para conquistar. Porque o que você fez, muitas vezes, você pagou um preço. Existe um valor, existe um preço que você pagou. E as pessoas muitas vezes não vão conhecer os detalhes dessa conquista. Então Caleb não deu de graça. E sabe o que Caleb deu para ela? Caleb deu deserto. Uau! Para que ela pudesse aprender a produzir no deserto. E o mais maravilhoso, a filha de Caleb casou com um homem de Deus. Um homem como o pai dela, e um homem também, até mesmo melhor que o pai dela, que vinha a ser o líder da nação. Mas ela aprendeu uma coisa, ela aprendeu a abrir fontes. Esse é o seu desafio, igreja. Nós temos que aprender a abrir fontes. Fala para você, irmão, você precisa aprender a abrir fontes. Juízes capítulo 3, versículo 9. Juízes capítulo 3, versículo 9 diz o seguinte: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Presta atenção, Otiniel foi o que casou com a filha, Axa, a filha de Caleb. Então, como eu falei para você, ela só tinha o deserto, mas ela fez com que o deserto produzisse. Ela abriu fontes, ela soube aproveitar o deserto. E sabe de uma coisa? Às vezes nós olhamos para a nossa casa, olhamos para a nossa família e falamos: poxa, minha família é um deserto. Olhamos para a nossa vida financeira e falamos: minha família é um deserto, minha vida financeira é um deserto. Olhamos para a herança que meu pai deixou para mim e falamos: a herança que meu pai deixou para mim é um deserto. Mas Deus te deu um deserto, igreja, para que você aprenda a abrir fontes. Abrir fontes superiores e fontes inferiores. Quantos querem novas fontes da sua vida, igreja? Presta atenção. Você vai ter novas fontes na sua vida quando você aprender a abrir fontes no meio do deserto. Quando você, igreja, saber passar pelo momento da dificuldade. Jesus diz algo muito interessante. Ele fala: se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. E muitas vezes nós estamos vivendo aquilo que nós não gostaríamos de viver. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala: mas por que eu estou vivendo isso? Talvez você entrou aqui falando hoje: pastor, eu estou passando um deserto na minha vida. Um deserto no meu casamento, um deserto na minha vida financeira, um deserto na minha vida emocional, na minha vida sentimental, eu não sei. Mas o deserto faz parte da caminhada do homem de Deus, da mulher de Deus. O que nós temos que aprender é saber passar por aquele momento e ter as atitudes certas, abrir as fontes. Sabe qual é o erro que a gente comete muitas vezes? Que no momento da dificuldade, no momento do deserto, nos perdemos. Começamos a parar de orar, a questionar, a murmurar, a reclamar. E não são essas atitudes que nós temos que ter no meio do deserto. Sabe por quê? Porque Deus permite que o homem vá para o deserto para provar ele. Sabe por quê? Porque Deus tem grandes coisas para ser derramadas sobre a tua vida. Vou falar novamente. Deus tem grandes coisas para ser derramadas sobre a tua vida.
E o deserto nada mais é do que o aperfeiçoamento para você viver grandes conquistas que Ele tem para você. Deus permitiu o homem passar por deserto, não para matar, não para destruir, mas para transformar ele, para que ele pudesse estar apto a receber as promessas que ele tinha, para liberar sobre a vida do homem. A Bíblia fala: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Aprenda a ser fiel no pouco. E sabe o que é ser fiel no pouco? É você ter atitudes certas no pouco. Ser fiel no pouco é você glorificar o nome do Senhor mesmo no pouco. É você ter um coração grato mesmo no pouco. É você olhar para a sua vida com gratidão. É você olhar para a sua família e valorizar o que você tem, valorizar o pouco que você tem. Pai, eu te dou graça, porque eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para glorificar o teu santo nome. Então nós temos que aprender a ter as atitudes que vão fazer a diferença. A Bíblia fala que tudo que o homem semeia, certamente ele colherá. Então, se a Bíblia fala que tudo que eu vou semear eu vou colher, eu preciso saber aprender a semear as coisas certas quando eu estou vivendo um deserto da minha vida. E semear as coisas certas quando tudo vai mal é ser quem Deus te chamou para ser. Seja fiel, seja um homem de princípios, seja uma mulher de princípios, seja um homem de valor, seja mulher de valor. Sabe, seja quem você foi chamado para ser, independente da crise, independente do milagre, independente da situação que você está vivendo. Sabe por quê, irmão? Ser homem de Deus e mulher de Deus quando tudo vai bem é fácil, mas quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos passando uma luta, uma dificuldade, um problema, é esse momento que a sua semeadura é exigida, que vai te projetar numa realidade sobrenatural lá na frente. Então aprenda a passar pelos processos da vida. A vida com Deus é como uma montanha russa, gente. Às vezes você vai estar por cima, e glorificar o nome de Deus quando está por cima é fácil. Exaltar o nome de Deus quando está por cima é fácil, mas a montanha russa ela desce. Aí vem a tribulação, vem a angústia, vem a tempestade, vem o momento difícil. E é esse momento, igreja, que nós vamos demonstrar se nós temos fé realmente, se nós temos confiança que Deus tem cuidado de nós. Então seja fiel. Fala para o seu irmão, seja fiel no que Deus te deu. Para pensar, será que o que você está passando não é Deus te provando? A gente tem que ter percepção, senão a gente azeda. Se a gente não tiver percepção da vida, a gente azeda, a gente fica pessimista. E às vezes Deus está te colocando numa situação, como Jesus foi colocado pelo Espírito Santo, para nos aperfeiçoar, para nos moldar. E nós não podemos ter um olhar micro. O que é um olhar micro? Olhe para o momento. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E viver pela fé, a Bíblia fala que fé é certeza de fatos que nós não vemos. Então eu não fui chamado para andar focado naquilo que eu vivo hoje, porque aquilo que eu vivo hoje é momentâneo, é passageiro. Então o homem de Deus, a mulher de Deus precisa andar com uma perspectiva do futuro, com uma imagem do futuro, com uma visão do futuro, com algo que ele quer, uma realidade do futuro. Porque quando você tem uma realidade do futuro, você não se prende ao presente. Pastor, então está falando que eu tenho que esquecer todo momento que eu estou passando dificuldade? Não. A gente sabe, nós sabemos que eu estou passando aquela crise, eu sei que eu estou passando aquela dificuldade, mas o meu foco não está aqui, o meu foco está na palavra, o meu foco está em Deus, o meu foco está naquilo que Deus pode fazer por mim, o meu foco está naquilo que Deus já sonhou para a minha vida. E quando você tem essa visão, essa perspectiva, você vai saber passar pelas suas crises, você vai saber passar pelas suas dificuldades. Sabe por quê? Porque você tem fé. Amém, igreja?
Por isso, seja fiel naquilo que Deus te deu. Se você tem uma célula hoje, seja fiel à tua célula. Pregue o Evangelho. Seja um parceiro de Deus. Pastor, eu não posso fazer muito. Então, seja um homem fiel ao altar. Mas faça alguma coisa. Sempre é possível você fazer alguma coisa. Pastor, eu tenho vergonha de pregar. Então, compre um livro e abençoe a vida de alguém. Mas faça alguma coisa. Posso ouvir amém, igreja? Chama as pessoas para vir para o culto. Manda um link para a pessoa que está precisando de uma palavra. Não pode vir para a igreja, então manda um link. Fala, meu irmão, vou te mandar um link do meu culto aqui da minha igreja, para você ser abençoado, para que você possa receber uma palavra no seu coração. Então levanta a sua mão e fala assim: o deserto é só o começo. Deus está te preparando para alcançar fontes superiores e fontes inferiores. Irmão, o que Deus tem preparado para você não se compara ao que foi perdido. O que Deus sonhou para a tua história não se compara com o que você está vivendo hoje. E se Deus tem isso para você, você precisa ter uma visão sobrenatural da sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? A gente canta na igreja, né? O que perdido foi não se compara ao que está por vir. Isso tem que ser real dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque quando você perder, você guardar o seu coração. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Crise, vou te enfrentar, mas eu vou guardar meu coração. Pastor, mas enfrentei uma situação difícil, me roubaram. Irmão, a tua restituição vem de Deus. Aprenda a gastar a sua energia nas coisas certas. Aprenda a colocar a sua vida diante do Senhor. Você confia nele, é Ele que é o Deus da sua vida. Posso ouvir amém, igreja? Então, o teu deserto está te promovendo a entrar na tua terra prometida, a entrar na sua Canaã. Amém, igreja? Josué capítulo 15, versículo 18. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dai-me uma bênção. Caleb percebeu no rosto da sua filha que ela estava triste. Ele tinha sensibilidade. Caleb era um homem valente, mas ele conseguia enxergar a sensibilidade. Ele conseguia enxergar aquilo que a filha dele necessitava. Igreja, deixa eu falar algo muito sério para vocês. Eu tenho autoridade para falar, porque eu já passei alguns desertos na minha vida. Eu já passei alguns desertos na minha vida. E eu tive que aprender, de um jeito ou de outro, a ter uma sensibilidade, uma visão. Eu e a pastora agora nós estamos na nossa 7ª gestação. Sabe quantos filhos? Nossa 2ª. E eu sempre acreditei que Deus iria honrar a gente. Em momento algum eu falei: olha, Deus não vai fazer. Não, meu irmão, Deus é um Deus da minha vida, e se Deus é Deus fiel, Ele vai fazer. E sabe o que é mais louco? Eu precisava ter atitudes de fé. Eu precisava ter um posicionamento. Eu precisava olhar para a minha vida e falar assim: rapaz, vai acontecer, Deus vai fazer na minha vida, Deus vai fazer, Deus vai operar. Eu me lembro que a última vez, foi da penúltima vez que a gente perdeu, eu levantei minha mão para o hospital e falei: Senhor, eu não entro nesse hospital aqui se não for para ter filho. Eu vou ter um filho, porque eu preciso gerar essa resposta no mundo espiritual. Eu preciso agir pela fé. Eu preciso ter um comportamento que vai impactar, que vai abalar o plano sobrenatural. Sabe de uma coisa, igreja? Não permita que a sua fé seja abalada, mas abale o mundo com a sua fé. Abale o mundo com a sua fé. Sabe, enquanto tudo se fechar, levanta a sua voz profética e libera uma palavra de milagre sobre a tua vida. Libera uma palavra de cura. Libera uma palavra de restauração. Isso é ter fé. É quando você está passando um momento, você olha para aquele momento e fala assim: olha, eu vou liberar uma palavra sobre você. Eu tenho alguns milagres que eu já vivenciei na minha vida. Uma vez o médico chegou para mim e falou: você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que arrancar a cabeça do fêmur, porque eu estava com um problema. Fiquei 4 meses andando numa muleta.
4 meses, eu fiquei uma semana chorando, uma semana triste, uma semana depressiva, uma semana olhando para a vida e falando, meu Deus, como é que vai ser se eu trocar a cabeça do fêmur? O médico falou para mim que ela tem uma duração de 20 e poucos anos, e se eu for tentar, e se eu for trocar novamente, meu corpo pode não aceitar. O médico falar isso para você é complicado. Eu fiquei uma semana ali, porque o deserto você tem um momento também, irmão, de você ser humano, de você ser gente normal. Eu fiquei chorando, até que um dia eu me levantei, peguei a muleta e falei, não aceito isso na minha vida. Se Deus é um Deus que cura, Ele vai me curar. Isso é fé. Isso é fé. É você lutar contra tudo aquilo de ruim que você está vivendo. Mas não é falar, é ter um posicionamento. É você colocar no coração, assim como Caleb fez, é colocar no coração, sabe, é trazer a palavra, é chamar a existência, a palavra de Deus para dentro de você. E depois daquele dia, igreja, que eu falei no meu quarto, lá em casa, que eu não aceitava mais essa condição, eu vinha pregar aqui, ó, eu pregava sentado, na arena, nos cultos, eu vinha pregar sentado, ficava aqui, botava minha muletinha do lado, e pregava. E eu levantava aqui só com o pé, ficava pulando aqui, oh, glória, aleluia. Por quê? Porque eu precisei gerar fé na minha vida. Eu comecei a gerar um ambiente de fé. Quais têm sido as suas muletas? Porque muleta, se você deixar, você vai usar ela de justificativa. Ah, minha vida está tão difícil, pastor, você não conhece a minha história. Você fala assim porque a sua vida é mais fácil. Mas a minha vida, a minha família, a minha casa, a minha condição, enquanto você se justificar, você não vai ter força para fazer coisas novas na sua vida. Mas quando você se responsabilizar e entender que você precisa ter uma ação, um posicionamento, você vai ver que a sua vida vai começar a ter um norte. Sabe por quê? Porque você entendeu que Deus é contigo, mas Deus não vai fazer tudo por você. Mas quando você fizer, Deus ele vai começar a fazer na tua vida. Josué subiu com 10 homens lá para espiar a terra. Ele voltou com um relatório falando, ei, deu um grito, ei, Josué e Caleb entraram na terra e falaram, nós vamos entrar e vamos possuir essa terra maravilhosa, terra que emana leite e mel, nós vamos adentrar na terra da promessa. E os outros homens vieram o quê? Azedo, pessimista, negativo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você é? Josué, Caleb ou os espias? Como você tem olhado para a sua vida? Pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de ânimo, de motivação. Eu vim aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você seja uma pessoa pessimista. Deus não te chamou para você ser uma pessoa negativa, irmão. Deus não te chamou para quando a porta fechar, você falar assim, acabou a minha vida. Vou comprar um pote de sorvete e vou ficar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Você vai ter o seu tempo de luto, mas o seu tempo de luto tem que ter data determinada. Vou chorar aqui 1 semana, mas quando eu terminar de chorar, irmão, se prepare que eu vou levantar na unção. Aí você vai chegar para mim e falar, pastor, eu quero fazer um jejum porque eu vou rasgar o céu na minha vida. Pastor, eu vou fazer um momento de oração 3 horas da manhã porque eu vou rasgar o céu na minha vida. Eu falo, é isso, meu irmão. Você está começando a aprender. Pastor, vou vir para o culto fazer campanha porque eu entendi que eu preciso ter um posicionamento. Fala, é isso mesmo, irmão. Você está começando a entender. Você está entendendo que esse momento não pode definir quem você é. Mas se você permitir, esse momento vai definir quem você é e o que você vai ter. Quanto tempo o povo tinha que ter ficado no deserto para entrar na terra prometida? 40? Quanto tempo eles ficaram? 40? Por quê? A pergunta é por quê? Porque ao invés de 40 dias, 40 anos? Porque a motivação, a ação, a atitude daquelas pessoas fizeram que eles ficassem andando em círculos. E vou te falar algo bem sério, às vezes a gente está do mesmo jeito. Porque a atitude daquele povo foi reclamar, murmurar,
olhar para o passado, olhar para o Egito, olhar para as situações do passado, ficar reclamando, murmurando, e isso não vai mudar a nossa vida. No dia que a reclamação mudar a nossa vida, irmão, a gente está bem, a gente reclama demais. Dê uma reviravolta na sua vida, irmão. Deus trouxe aqui nessa noite para que você entenda que o seu coração precisa estar cheio de Deus, que a sua fé precisa estar ativada, que o seu relacionamento com Deus precisa estar, sabe, firme. Áquisa, filha de Caleb, recebeu um deserto e ela soube passar pelo deserto. E ela chega para o pai dela e fala, ela vai ali e fala com o marido dela pedir as fontes. E ela recebeu as fontes, igreja. Sabe o que significa isso? Que o seu destino não é deserto, o seu destino é viver uma vida e uma vida abundância. Jesus diz: eu vim para que tenha uma vida e vida em abundância. Se Jesus veio para trazer uma abundância para nós, pare de olhar para o deserto como algo que já é determinado para você. Qual é a situação que você tem vivenciado hoje? De dificuldade, de crise. Tem pessoas que já aceitaram, né? Ah, pastor, eu já aceitei isso na minha vida. Eu já aceitei. É isso que você quer? O que você aceitou, é isso que realmente você quer? Porque se você aceitou aquilo que você quer, glória a Deus. Mas se você tem aceitado aquilo que você não quer, mas você tem tolerado, irmão, tem alguma coisa errada. Não aceite. Se Jesus veio para trazer o melhor para nós, então nós vamos viver o melhor em todas as áreas da nossa vida. Jesus vai te abençoar no seu casamento, com seus filhos, sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida sentimental, em todas as áreas. Mas uma coisa Jesus não pode fazer por você é ter posicionamento, que requer de nós. Todos os homens de Deus precisavam ter o posicionamento deles. Amém, igreja? Que Deus está abrindo portas na sua vida, que Deus está te levando a vivenciar coisas novas. Você que entrou aqui hoje desesperado, confuso, aflito, Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Deus está estabelecendo um novo tempo na tua vida, porque você hoje aprendeu a tomar novas atitudes, e que essas atitudes vão te projetar em realidades que Deus sonhou para a tua história. Em nome de Jesus, meu Pai, toca em cada vida, toca em cada coração, aquieta nossa alma, Senhor. Que nós venhamos a escutar a tua voz, que a tua palavra possa gerar em nós a fé, a ousadia, que possamos sair daqui hoje, meu Pai, posicionados, acreditando em tudo aquilo que o Senhor pode fazer em nosso meio. Por isso, abençoe cada vida, abençoe cada família, meu Pai, e nos leve a vivenciar, a experimentar aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Traga ousadia, traga fé, que a tua unção seja liberada sobre nossas vidas, sobre cada pessoa que está nos assistindo em casa, e que venhamos a experimentar o novo, o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a face sobre ti, que Ele te traga paz. Os anjos do Senhor acampam ao teu redor para te ajudar, para conduzir os seus caminhos. Queridos, que esse fim de mês, esse mês que se inicia, seja um mês de novas fontes, fontes superiores e fontes inferiores, fontes que Deus abrirá na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus, amém? Vá para a melhor semana da sua vida, que Deus abençoe poderosamente. Estamos encerrados, fiquem com Deus.